Vladimir Putin acha que vai ter tudo do seu jeito na Europa. Após derrotar a Ucrânia, o líder da Rússia acredita que poderá voltar sua atenção para outros países que já estiveram sob o controle da Rússia. Os estados bálticos cairão, assim como a Finlândia. E quando estiver pronto, Putin poderá voltar sua atenção para a Polônia. Mas a Polônia tem outras ideias. O enorme acúmulo militar da Polônia é um soco na cara de Putin. E se a Rússia não tiver cuidado, esse soco pode resultar em um nocaute. Em 27 de junho, o Defense Post relatou comentários feitos pelo ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski. Ele tinha um aviso para entregar, mas pode não ser o tipo de aviso que se poderia esperar. Em vez de dizer a Putin que a Polônia está aumentando seu poder militar para que possa prejudicar a Rússia em uma futura luta, embora esteja, como será explicado mais tarde, Sikorski disse que Putin enfrenta um problema muito maior. A Rússia se envolveu em uma corrida armamentista. E se ele não for cuidadoso, Putin vai levar seu país à falência, tentando se manter à frente de países como a Polônia e seus aliados da OTAN. Putin deveria entender que está no caminho do líder soviético Leonid Brezhnev, disse Sikorski em junho. Ele mesmo já disse uma vez que a União Soviética desmoronou porque gastou demais com armamento. E agora ele está fazendo exatamente a mesma coisa. A mensagem é clara. Putin sabe que está enviando a Rússia para um buraco negro econômico com seus gastos em tempo de guerra. O líder da Rússia já apontou este mesmo problema no passado. A Polônia está dizendo à Rússia que não pode permitir que a arrogância de Putin e o desejo de restaurar a Federação Russa à sua antiga glória consumam o país. Sikorski continuou, acrescentando que ele está travando uma guerra muito cara e também assustou todo o Ocidente a reforçar seus gastos com defesa. Estamos fazendo isso porque Putin está nos ameaçando. Isso significa que de uma economia do tamanho do Texas, Putin terá que espremer ainda mais fundos de defesa. Com esperança de um resultado para o regime semelhante ao da União Soviética, porém mais veloz. E é aí que entra o próprio reforço militar da Polônia. Não apenas a Rússia está à beira da falência graças a Putin, mas os gastos militares do país levaram o resto da Europa a renovar seu foco na construção do variado militar do continente. Se Putin for tolo o suficiente para iniciar uma guerra mais ampla, Sikorski adverte, ele não estará enfrentando a mesma Europa que existia antes da invasão da Ucrânia. Seu inimigo estará revigorado, pronto, perigoso. E a única maneira de a Rússia poder competir é se aprofundar ainda mais em uma corrida armamentista que já ameaça reivindicar o país. O ministro das Relações Exteriores da Polônia fez afirmações audaciosas. No entanto, há muitas evidências para apoiá-las, começando com os gastos militares excessivos da Rússia e o impacto que as políticas de Putin estão tendo no país. A realidade que Putin não quer enfrentar é que seus gastos militares saíram do controle. Esse é o ponto que o Centro de Análise de Política Europeia, ou Centro de Análise de Política Europeia, fez. Em um artigo escrito por Pavel Luzin, em janeiro de 2025, Luzin observa que a despesa planejada de Putin e o que a Rússia realmente gastou em 2024 foram números muito diferentes. Oficialmente, a Rússia dedicou cerca de 101 bilhões de dólares ao seu exército no ano passado, o que já é uma soma enorme. No entanto, o valor real foi acidentalmente revelado pelo ministro da Defesa da Rússia, Andrei Bedusov, em dezembro. Ele afirmou que os gastos com defesa corresponderam a 325% do orçamento de 406 trilhões de rublos da Rússia. 325% de 406 trilhões de rublos são 132 trilhões de rublos, disse Luzin, o que na época se traduziu em impressionantes 129 bilhões de dólares, quase 30 bilhões de dólares a mais do que Putin pretendia gastar. Os gastos marcaram um ponto alto de 13 anos para a Rússia. Também foi mais do que o dobro do valor que a Rússia gastou em 2022 e cerca de 5 trilhões de rublos a mais do que seus gastos com defesa em 2023. Há um padrão claro aqui. A guerra na Ucrânia se arrastou por muito mais tempo do que Putin jamais imaginou.
O presidente da Rússia teve que cavar cada vez mais fundo no bolso coletivo do país para encontrar os fundos para apoiar sua invasão. Outros números mostram como os gastos militares da Rússia saíram do controle. Em outubro de 2024, a Nova Voz da Ucrânia relatou isso. A Rússia agora está no ponto em que está gastando mais na invasão de Putin por semana do que gasta em 80% de suas regiões. Durante um ano inteiro, apenas 18 das 83 regiões da Rússia têm orçamentos anuais que são maiores que os 3.902 milhões de dólares que a Rússia está gastando na guerra por semana. Esse é outro problema para Putin. Sua incapacidade de ver além de seu desejo de acabar com a soberania da Ucrânia está prejudicando ativamente as pessoas que ele afirma estar protegendo. O russo comum está vendo os preços aumentarem e a inflação disparar, enquanto Putin gasta mais do dinheiro público com seu exército desenfreado. E 3.902 milhões por semana podem ser uma subestimação massiva. Em fevereiro, o Euromaidan Press informou que o Kremlin dedicou 41% do orçamento federal da Rússia para a guerra na Ucrânia. De acordo com o chefe de inteligência da Ucrânia, Kirilo Budinov, isso está colocando a Rússia em uma posição onde está gastando quase 1 bilhão por dia na guerra. Esta é uma guerra extremamente cara. Um dia de guerra custa um pouco menos de 1 bilhão para eles. Este é um valor enorme de dinheiro, disse Budinov em fevereiro. Ele também apontou o quanto esse gasto está tendo um impacto negativo na Rússia. 41% das despesas orçamentárias são o orçamento de defesa. Esses são números anormais. Para implementar esse orçamento, quase todos os programas sociais, médicos, educacionais foram reduzidos. O impacto financeiro e econômico negativo na Rússia já é notável. Qualquer que seja o valor real dos gastos militares da Rússia, uma coisa é certa: é demais. Luzin escreve em seu artigo da SIPA que a Rússia não pode manter esse alto nível de gastos por muito mais tempo sem devastar completamente a economia russa. Ele rotula 2025 como o ano da verdade para a Rússia, observando que o enfraquecido setor privado não compensará a economia debilitada do país. Isso força o Kremlin a usar impostos, taxas, multas e tarifas para manter os gastos de guerra e aquisições, disse Luzin. Um ciclo vicioso é criado. Quanto mais Putin gasta, mais ele tem que usar esses tipos de medidas para gerar receita, o que prejudica ainda mais uma população russa já em dificuldades. Assim como seus gastos militares, essas medidas não podem continuar para sempre antes que a população se volte contra ele, ou Putin simplesmente leve o país à falência. E não é como se a Rússia já não estivesse sentindo o aperto econômico graças à guerra de Putin. Primeiro, algumas boas notícias para a Rússia. Trading Economics diz que a taxa de inflação anual do país caiu pelo terceiro mês consecutivo em junho. A má notícia é que uma queda não significa muito quando essa taxa é de 94%, que é muito mais alta do que Putin gostaria que fosse. A inflação anual da Rússia tem estado acima da marca de 9% desde dezembro de 2024 e ultrapassou a marca de 10% em fevereiro, março e abril. Esta é uma situação terrível para o povo russo, que está tendo que gastar mais do que nunca em bens de consumo diários. Também não é bom para o exército russo. A inflação encarece peças e equipamentos. Putin também está tendo que pagar mais para seus soldados contratados. Quando problemas orçamentários já são um grande problema, Putin literalmente não pode se dar ao luxo de ter uma inflação desenfreada, aumentando ainda mais seus gastos militares. Para agravar o problema da inflação, a taxa de juros básica da Rússia é de 20%. Isso é um problema tanto para as pessoas quanto para as empresas, ambas lutando para pegar dinheiro emprestado devido aos pagamentos absurdos que precisam fazer. Há também a questão da reserva financeira russa a considerar. Em junho, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia revelou que a parte líquida do Fundo de Reserva da Rússia caiu de 145 bilhões de dólares em julho de 2022 para apenas 39 bilhões de dólares em 1º de maio de 2025. O serviço também alega que o subfinanciamento de projetos domésticos é generalizado na Rússia.
E a Goldman Sachs diz que a taxa anual de crescimento do Produto Interno Bruto, ou Produto Interno Bruto da Rússia, caiu de 5% para um zero absoluto. Isso comprova a perspectiva polonesa. Para sustentar tanto a sua invasão à Ucrânia, quanto garantir que o exército russo possa manter alguma semelhança de uma ameaça à Europa. Se a Rússia superar a Ucrânia, Putin está sangrando seu país até a morte, e fica pior. Mesmo com todos esses gastos, a Rússia ainda está lutando para modernizar seu exército ao ponto de alcançar a paridade com a Polônia e as outras nações ocidentais. Putin está desesperado para fazer ameaças. Isso é de acordo com o consultor do programa Rússia e Eurásia na Chatham House, Matthew Bulleg. Ele disse em julho que uma combinação de sanções, os efeitos de desgaste da guerra na Ucrânia e a estagnação da inovação estão enfraquecendo as capacidades da Rússia. Apesar dos níveis recordes de gastos militares da Rússia, nossa pesquisa mostra que o estado atual de sua indústria militar é de regressão, contrário ao que o Kremlin gostaria que o mundo acreditasse, adiciona Bulleg. A produção provavelmente precisará ser simplificada e reduzida nos próximos anos. Enquanto a Rússia será forçada a aceitar uma qualidade reduzida de resultados e sofrerá com a estagnação da inovação em sua pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A Rússia está gastando mais do que nunca em equipamentos militares. Isso está muito atrás da curva global. O acúmulo militar da Rússia não está produzindo os resultados que Putin necessita. Também está custando muito mais do que a Rússia pode pagar. E Putin sabe disso. É por isso que ele anunciou no final de junho que planeja reduzir os gastos militares no próximo ano e no ano seguinte, ao longo dos próximos 3 anos. Diante das preocupações com a economia da Rússia, ainda está para ser visto o quanto essas reduções serão e o impacto que terão na invasão da Ucrânia por Putin. Mas o simples fato de que eles têm que ser feitos apenas prova ainda mais o ponto de Sikorsky de que Putin está levando a Rússia ao esquecimento econômico. Tudo isso já é um tapa doloroso no rosto de Putin. Ele está lutando enormemente com a economia de seu país, e a Polônia sabe disso. No entanto, o golpe vem do fato de que, enquanto todas essas lutas estão acontecendo, a Polônia está ficando mais forte do que nunca. Está aproveitando a crescente fraqueza da Rússia ao construir uma força militar. Isso fará Putin pensar 2 vezes sobre qualquer invasão que ele possa ter planejado para depois da Ucrânia, supondo que a Rússia seja capaz de derrubar seu atual inimigo. Primeiro, aos gastos. Enquanto Putin anuncia que a Rússia será forçada a gastar menos com seu exército nos próximos anos, a Polônia está aumentando seu orçamento de defesa. Em fevereiro, a Euronews informou que a Polônia planeja gastar 47% do seu produto interno bruto em seu exército em 2025. Embora isso seja menos que a Rússia em números puros, já que a Polônia investirá cerca de 35 bilhões de dólares em sua defesa durante o ano, comparado a bem mais de 100 bilhões de dólares na Rússia. Isso indica uma nação que está passando por um acúmulo militar. Também faz parte de um padrão. Os 47% de gastos significam que a Polônia agora está dedicando mais de seu produto interno bruto ao seu exército do que qualquer outra nação da OTAN, e vem alcançando números elevados há um tempo. Em 2024, a Polônia gastou 41% do seu produto interno bruto no seu exército. De acordo com The Week, a Polônia também está focada em fortalecer seu exército em termos de números puros. Em 2014, o país tinha as 9ª maiores forças armadas da OTAN, agora é o 3º. E alcançou essa alta marca ao triplicar seus gastos e dobrar o número de pessoal em seu exército na última década. A Rússia é a clara razão para este acúmulo militar, e a Polônia quer ter certeza de que Putin sabe disso. O país passou mais de uma década se transformando em um adversário formidável para a Rússia. No entanto, a aceleração realmente começou em 2022, com a introdução na Lei do Ato de Defesa da Pátria da Polônia. Esse ato abriu a porta para os enormes aumentos de gastos da Polônia, que, segundo The Week, incluem 60 bilhões de dólares investidos em equipamentos fabricados nos Estados Unidos da América, incluindo 96 helicópteros, e o sistema de comando de batalha integrado.
Esse sistema permite que radares, lançadores de mísseis e sistemas de defesa se coordenem, tornando-o ideal quando confrontado com um inimigo. Isso mostrou o quanto ele gosta de realizar ataques com mísseis e drones contra cidades na Ucrânia. A Polônia também se juntou à iniciativa Escudo do Céu Europeu, diz The Week, que é um enorme plano para criar um sistema de defesa aérea em toda a Europa, semelhante ao Domo de Ferro de Israel. Ainda em setembro de 2023, a SEPA afirmava que a Polônia se transformou em um colosso de defesa. Esse artigo veio na sequência do ano anterior, quando a Polônia gastou 24% do seu produto interno bruto em defesa. Em 2023, estava gastando cerca de 4%, e projeta-se que em 2025 quase dobrará os números de 2022. Todo esse acúmulo militar já aterroriza Putin. Mas há outra razão pela qual a Rússia deveria temer a Polônia e o golpe de nocaute que está desferindo diretamente em seu rosto. A Polônia está prestando atenção em como a Ucrânia está combatendo as forças da Rússia. Isso significa que está aprendendo lições que Putin não quer que a Polônia aprenda, especialmente quando se trata da eficácia da guerra de drones. Em maio, o Defense and Security Equipment International Gateway News relatou que a Polônia está trabalhando na construção de um exército inteiro de drones para acompanhar o restante de seu acúmulo militar. Foi relatado que o vice-primeiro-ministro da Polônia, que também é seu ministro da Defesa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, se reuniu com cerca de 40 empresas dentro da Polônia. Sua intenção era simples e clara: construir um exército com centenas de milhares de drones e a capacidade de produzir milhões. Kosiniak-Kamysz acrescentou: em todos os domínios e unidades, cada soldado do exército polonês terá contato com drones. Essa é a nossa ambição. Esse é o nosso objetivo. Vemos o que está acontecendo na Ucrânia. A Polônia não está parada. Em 23 de julho, o Show Militar relatou que o Ministério da Defesa da Polônia já havia reservado 55 milhões de dólares para o investimento na compra em larga escala de drones para as Forças Armadas do país. Cerca de metade desse dinheiro será destinado à compra de drones, com a outra metade sendo gasta no treinamento de uma nova frota de operadores de drones. E isso é apenas o começo. Até o outono de 2025, diz o Militeny, a Polônia espera ter 90 unidades de novos equipamentos entregues às suas unidades militares para que possam se envolver em testes no mundo real. Essas 90 unidades estão sendo retiradas de 455 propostas submetidas ao Ministério da Defesa do país, com mais de 100 cobrindo sistemas não tripulados. A Polônia também está no processo de construção de laboratórios de drones, que permitirão o uso de técnicas inovadoras de impressão 3D para produzir drones em massa de forma econômica. O investimento da Polônia em drones não deve surpreender ninguém que esteja prestando atenção na guerra da Ucrânia. Uma das razões pelas quais a Ucrânia tem sido capaz de se defender contra o enorme exército de Putin é que ela tem inovado constantemente na frente da guerra de drones. Essa inovação forçou a evolução no conflito, a ponto de a tecnologia do exército observar que os drones agora são responsáveis por entre 70% e 80% das baixas ocorridas na Ucrânia. Pense no que isso significa para Putin. Ele demonstrou que não tem um plano B quando se trata da abordagem da Rússia para uma invasão. A Rússia depende de números maiores, sempre dependeu. Então, se Putin realmente invadir a Polônia, ele agora terá que enfrentar um exército muito maior do que teria que lidar antes de lançar sua invasão à Ucrânia. E esse exército estará equipado com centenas de milhares, talvez até milhões, das mesmas armas que a Ucrânia usou para infligir danos. Mais de 1 milhão de baixas e contando na Rússia. O ponto aqui é simples: a Polônia está preparada para Putin. Essa preparação é talvez o suco por trás do soco que a Polônia deu a Putin, com seu acúmulo militar. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Putin pegou quase o mundo inteiro de surpresa. Havia rumores de que uma invasão poderia ser possível. A própria Rússia alimentou isso, com seu vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, dizendo aos Estados Unidos da América, pouco mais de um mês antes da invasão, que não há planos ou intenções de atacar a Ucrânia. Claro, Ryabkov estava mentindo descaradamente. Putin não conseguirá se safar com essa abordagem se tentar invadir a Polônia. O exército polonês já está pronto,
e vai tornar a vida um inferno para qualquer soldado russo que tente cruzar suas fronteiras. A guerra de atrito que já danificou tão gravemente o exército russo na Ucrânia só continuará na Polônia. E isso continuará enquanto a economia da Rússia estiver debilitada e a Polônia continuar a fortalecer seu exército. E esse é o verdadeiro aviso que Sikorski estava entregando a Putin em 27 de junho. Comece uma luta contra a Polônia por sua própria conta e risco, porque a Rússia não está em posição de vencer. E como se tudo isso não fosse aviso suficiente, há também mais uma coisa que Putin tem que considerar. A Polônia é um membro da OTAN. Como membro da OTAN, a Polônia é protegida pelo artigo 5 do Tratado da OTAN. Esse artigo obriga todos os membros da OTAN a defender diretamente qualquer outro membro que sofra um ataque de um agressor em seu próprio território. Assim, as forças de Putin enfrentariam uma Polônia ressurgente enquanto a economia e o exército da Rússia estão à beira do colapso. Mas eles também estariam lidando com outros 31 membros da OTAN, incluindo grandes potências militares como os Estados Unidos, Alemanha, França e Reino Unido. E assim como a Polônia, qualquer um desses membros aumentou drasticamente seus gastos com defesa desde que a Rússia invadiu a Ucrânia. Até julho de 2024, 23 dos 32 membros da OTAN estavam atingindo a meta, então recomendada pela OTAN de 2% do produto interno bruto gasto em defesa. Apenas em 2024, os membros da OTAN gastaram 18% a mais em sua defesa do que em 2023. Com a OTAN como um coletivo gastando 271% do seu produto interno bruto em defesa, diz o Conselho Atlântico. E mais está por vir. Em junho, a OTAN anunciou um novo plano que recomendará que todos os seus membros comprometam 5% de seus PIBs com gastos em defesa até 2035. Esses 5% são divididos em 5% para despesas básicas de defesa e 5% em infraestrutura crítica e preparação civil, entre outras coisas. Mas o ponto é que mais dinheiro será investido nas forças militares da OTAN. Justo quando Putin está tendo que retirar dinheiro do seu exército por medo de falir seu país. No final, o dinheiro está no centro do novo problema da Polônia com Putin. O soco no rosto que ele acabou de receber é um lembrete de que ele não pode manter os gastos militares da Rússia para sempre. E mesmo com esse gasto recorde, a guerra de atrito na Ucrânia deixou a Rússia mais fraca, tanto em termos tangíveis, quanto quando se trata da percepção global da força da Rússia. Em contraste, a Polônia está apenas ficando mais forte, e o mesmo vale para seus aliados da OTAN. A Rússia ainda pode vencer na Ucrânia, mas se vencer, a Polônia e seus aliados estão mais do que prontos para o que vier a seguir. Mas a Polônia é a menor das preocupações de Putin no momento. Seu exército ainda está atolado em uma guerra aparentemente interminável na Ucrânia, e as coisas não estão indo bem. A Ucrânia acabou de arrancar os olhos da Rússia e quebrar seu escudo em um devastador ataque às suas defesas aéreas. Descubra mais em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no Show Militar se quiser ver mais vídeos cobrindo o exército desmoronando de Putin.